Análise do livro O Corpo Fala, de Pierre Will e Roland Tempacle. Pierre Will, ele é doutor em psicologia pela Universidade de Paris, ele que fez a parte dos estudos aqui do livro, e o Roland Tempacle, ele é professor de comunicação lá da FGV do Rio de Janeiro. E sendo profissional de comunicação, ele cuidou das artes do livro. Tem diversas artes. É bem interessante. E isso mostra que as partes têm competência para falar sobre esse tema. Pessoal, tem uma frase que diz que as ações elas falam mais alto do que as palavras. E Maquiavel contribui com isso, porque ele diz que todas as pessoas veem o que você parece ser, mas poucas pessoas veem quem você realmente é. Isso porque, por vezes, as pessoas usam máscaras sociais. Elas tentam esconder o que elas realmente pensam, porque, por vezes, não é interessante ela mostrar o que ela realmente pensa num determinado ambiente. Todos nós temos um padrão. A gente sabe que existem diversas coisas que podem indicar que a gente está mais inclinado, tem uma predisposição para gostar de alguma coisa ou para se afastar, para não gostar de alguma coisa. Só que existem padrões muito pessoais, muito individuais. Por exemplo, se a pessoa está batendo o pé, isso pode ser um sinal de estresse, por exemplo. Mas, se você está trabalhando com a pessoa todos os dias e ela bate o pé todos os dias, cara, aquilo é um padrão dela, entende? Faz parte de quem ela é, de como ela funciona. Então, depois que você entende qual é esse padrão não verbal da pessoa, da linguagem silenciosa, então você consegue traduzir, decifrar as coisas, percebendo melhor o que está acontecendo naquele ambiente, se a pessoa gosta realmente, está achando interessante um papo, ou o que está acontecendo, ou não está achando, só observando a movimentação daquela pessoa, algumas características corporais dela. Então, quando a gente vê, por exemplo, um zumbi que eu estou falando aqui, pessoal, é uma pessoa que está toda assim para baixo, entendeu? Aquela postura toda ferrada, que é uma postura que vai mostrar para a gente submissão, ela tá com a cabeça baixa, então se vier alguma outra pessoa falar alguma coisa para ela, ela tá mais disponível a aceitar aquilo, porque a razão dela tá para baixo. Nós temos uma questão de queda de vaidade, porque o peitoral dela tá inclinado, tá mais encolhido, tendo também uma questão do eu diminuído. E a minha tese, o meu objetivo nesse vídeo é que você entenda a importância da comunicação não verbal para que a gente possa conhecer melhor a si e também entender aos outros. Para atingir esse objetivo, a gente vai seguir o seguinte sumário. Vamos falar sobre o modelo da esfinge assíria, a análise do contexto, que ela é muito importante, a gente tem que buscar aí harmonia ou desarmonia para que a gente possa entender o que está acontecendo. Você não vai olhar só uma coisa, você não vai olhar só a expressão facial e bater o martelo de que o que está acontecendo é determinada coisa. E vamos falar também sobre outros sinais não verbais que podem indicar estresse ou também inclinação. E por último, vamos passar por uma aplicação prática da linguagem não verbal ou linguagem silenciosa. Eu sou Patrick, já li mais de 270 livros e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento da inteligência por meio de análises literárias. Para começar, vamos falar sobre o modelo da esfinge. A esfinge assíria, ela é uma mistura de 3 animais: a cabeça de águia, o peitoral, o tórax de leão e a parte inferior de boi. E essa vai ser a nossa base para que a gente possa fazer uma análise mínima das pessoas. Primeiramente, nós temos o boi, que está na parte do abdômen dos membros inferiores. O boi, ele vai representar os nossos instintos e a parte vegetativa, ou seja, aquela parte inconsciente que ajuda a gente a sobreviver, como a respiração, os batimentos do coração. O leão, ele representa a parte emocional da gente e também aquela parte mais ligada ao eu. Na parte do tórax, você vai lembrar daquela posição do super-homem, que ele faz assim, peito estufado, que representa o que, pessoal? A confiança, o eu. E nós temos também a questão da águia, que ela está na cabeça, que seria o domínio da mente, que ela significa a parte racional, sobre o leão, o emocional, e sobre os nossos instintos.
instintos. Já que a águia é responsável pela cabeça, se a cabeça da pessoa está erguida, vai representar controle mental ou domínio da situação. Por quê? Porque a águia de cabeça erguida, ela enxerga longe. Enquanto isso, se a pessoa estiver cabisbaixa, isso pode mostrar para a gente que a pessoa está submissa mentalmente a outra pessoa ou que ela está com pensamentos internos. No leão, a gente está falando da parte do tórax. E se o tórax está proeminente, vai demonstrar para a gente egocentrismo, vaidade. Se o tórax estiver encolhido, isso vai significar submissão ou timidez ou baixa autoestima. Quando falamos do boi, nós estamos falando da parte do abdômen. Se a pessoa avança o abdômen, pode querer dizer que ela está querendo comer, que ela está querendo buscar alguma refeição, está interessado numa determinada refeição que ele está vendo, por exemplo, ou se estiver retraída, que ele está desinteressado naquela refeição. Já na parte sexual, o interesse sexual, quando ele faz aquela posição do cowboy, que ele coloca as mãos no cinto, indicando para os genitais, então ele demonstra interesse sexual. E temos também uma situação de equilíbrio entre elas. Então, se a cabeça da pessoa não tiver muito erguida e nem muito cabisbaixa, ela está numa posição normal, mostra que ela está com equilíbrio mental, equilíbrio racional. Se a parte do leão mostra que ela está com uma postura normal, quer dizer que a confiança dele está equilibrada. E a parte do boi, se a postura está equilibrada, quer dizer que ele está tranquilo com relação aos seus apetites ou com relação ao interesse sexual. E é aqui que eu encaixo um conhecimento para você, que lá em 1960 nós tivemos a figura de Paul Ekman analisando as expressões faciais de diversos povos e ele chegou às principais expressões faciais, que são elas: a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, que estão lá no Primeiro Divertidamente, não é isso? Aquele filme. E também a surpresa, nojo e desprezo, que eu coloquei aí na tela para vocês darem uma olhada. E agora que a gente sabe dessa parte principal, é hora da gente verificar uma análise de contexto. Então, não basta que a pessoa esteja com uma expressão de sorriso para você achar que ela está interessada em você sexualmente, por exemplo. Você precisa de um conjunto de fatores, a águia, o leão e o boi, estarem harmônicos com relação àquilo para que você possa tirar uma conclusão, vamos dizer assim. Nós temos a questão da harmonia versus a desarmonia. Se eles estiverem harmônicos, as chances daquilo que está aparecendo para você ser genuíno, ser sincero, elas são altas. Agora, se estiverem desarmonia, por exemplo, se a águia e o leão eles estão harmônicos, mas o boi não está harmônico, pode haver ali um conflito interno. Então a pessoa pode estar tentando esconder alguma coisa ou ela está com o pé atrás com relação a alguma coisa. Mas para que você entenda melhor como que isso funciona, eu trouxe um exemplo para você, que é um exemplo de um flerte. O homem está com uma posição em que a águia está avançada, o leão avançado. Com relação à parte do boi, ele está com o polegar enganchado no cinto, indicando para os seus genitais. Já a mulher, ela está com um sorriso social ou um sorriso seco, está com afastamento e também com um objeto a protegendo. Ou seja, o homem, ele está totalmente em harmonia, então ele está interessado nessa figura feminina. Já a mulher, na parte da águia, está com um sorriso social ou seco, na parte do leão com afastamento e na parte do boi ela colocou um objeto, colocou a sua bolsa entre eles, ou seja, está indicando aqui um afastamento. Então a mulher nessa situação está harmônica também, ela não quer saber desse cara, é melhor ele meter o pé do que ficar ali buscando estresse tanto para si quanto para a donzela nesse caso. Agora nós temos uma situação diferente, então o homem ele avança na águia, o leão tem um afastamento e o boi ele está com a posição do cowboy. Posição do cowboy é positiva por interesse. O afastamento do peitoral é negativo e a parte da cabeça está avançada é positivo. Então está desarmônico. Pode ser que ele não se interesse tanto assim por essa mulher. E quando a gente olha para a mulher, ela está avançando na águia,
A parte do leão está com braços cruzados, isso é um sinal negativo porque ela está criando um tipo de barreira contra ele, e os pés estão voltados para o cara, ou seja, pés voltados e o avanço são positivos, mas os braços cruzados é algo negativo. Então essa mulher pode ser que ela esteja interessada ou não, porque em ambos os casos nós temos conflitos internos. Mas conforme for conversando, pode ser que as posturas deles se abram e que realmente surja um interesse genuíno, completo, harmônico nessa situação. O que você pode fazer quando você vê um conflito interno é fazer mais perguntas para a pessoa e conhecendo mais dela para tentar descobrir qual é a objeção dela. E se você quebrar essa objeção, então o caminho ele vai estar livre, seja para o homem ou para a mulher. Agora que eu já falei para você qual a importância do contexto, eu vou falar sobre alguns outros sinais e o que eles representam. Então nós temos a figura do rapport. Rapport vem do francês e significa sintonia. Então, é quando tem aquela situação do espelho. Você está conversando com a pessoa, o papo está maneiro, aí uma pessoa chega e encosta na parede. Aí daqui a pouco, a outra pessoa que está aqui do lado também encosta na parede, replicando aquela imagem como se fosse um espelho. Esse é um sinal muito positivo para a conexão, sintonia entre essas pessoas que estão conversando. A postura fechada. Postura fechada seria os braços cruzados, as pernas cruzadas, isso indica afastamento daquela pessoa. Barreiras. A mulher aqui no nosso exemplo colocou a bolsa na frente, mas pode ser também, chega ali a garrafa de cerveja, o pessoal tá no bar, tá a galerinha, os amigos, então uma mulher pega a garrafa de cerveja e coloca entre ela e um determinado cara. Ela não quer saber desse cara, está criando um objeto, uma dificuldade para que aquele cara não a acesse ou para que dificulte o acesso daquele cara. Ih, rapaz. Isso pode acontecer com diversos objetos. Temos também os membros voltados para a pessoa, então quando você está conversando, se os seus pés estiverem voltados para a pessoa, as suas mãos estiverem voltadas para a pessoa, isso é um sinal positivo, ou seja, de aceitação da pessoa com relação ao que está sendo dito ou com relação a você. O pé ancorado, se o pé estiver muito firme no solo, isso também é um sinal de resistência daquela pessoa com relação a você. E nós temos sinais de estresse, ou seja, que lembram ali ansiedade ou até mesmo hostilidade com relação a você. As mãos contraídas, ou melhor, crispadas, é um sinal desses. Os maxilares apertados, então isso com certeza mostra uma certa tensão, agitação dos pés, e é até engraçado, pessoal, que eu sou muito elétrico, sabe? Então faz parte do meu padrão essa agitação dos pés. Então eu estou o tempo inteiro batendo o pé. Então, comigo, isso daqui você teria que ignorar porque faz parte do meu padrão, entendeu? Mas se você já conhece a pessoa e ela está com essa agitação de pés que não é comum, isso é um sinal negativo. E nós temos também a questão dos suspiros. Esse daqui todo mundo sabe, né? Tá tendo o maior papão ali, na verdade uma pessoa falando pra caramba e tal, eu sou demais, que eu fiz isso, fiz aquilo e não sei o que, aí a outra... quer dizer que ela tá muito entediada, tá de saco cheio, entendeu? Não tá curtindo aquela situação ali. E agora que a gente entra na parte final, que é a aplicação prática. O que importa não é só você saber disso daqui, é você saber como utilizar isso para melhorar a sua vida, como utilizar isso na prática. Vamos começar falando do ambiente. Onde pode ser aplicado esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês da linguagem silenciosa? Em reuniões. Então, se você está dando uma palestra, você está falando, vê que uma pessoa está com a postura muito fechada, você pode fazer perguntas para aquela pessoa para tentar descobrir o porquê, descobrir qual é a objeção dela para que você possa tentar quebrar aquela objeção. Aconteceu inclusive comigo, eu estava numa palestra lá no Exército, veio um desses palestrantes motivacional, aí eu estava com o braço cruzado. Aí o cara me interpelou por que eu estava com o braço cruzado. Aí todo mundo começa a olhar para você, o cara até te constrange ali na situação e ele conseguiu fazer com que eu não ficasse com os braços cruzados. Gostei daquilo? Não gostei, mas é uma coisa que ele tinha percebido. E também nessa questão de liderança, a postura do líder. O cara vai dar uma palestra, ele tá como? Com o peitoral proeminente, com a cabeça erguida, ou ele tá na posição do zumbi?
Se ele está ali na posição do zumbi, aquela palestra tende a ser desanimadora. O pessoal pode acabar espelhando a pessoa e ficar totalmente desanimado com o que ele está falando, nem prestar atenção. Pode ser usado no flerte, como eu mostrei aqui para vocês. As indicações daquela pessoa podem fazer com que você vá até ela, por exemplo, com uma troca de olhares no começo, ou que fique distante. No ambiente das amizades, o seu amigo, ele pode estar ferrado, mas está falando o contrário, mas quando você começa a perguntar para ele, a pedir confirmações das coisas, por exemplo, você pergunta: e aí fulano, você tá bem? Aí a pessoa fala: tô bem. Aí você fala assim: não, mas você realmente tá bem? Porque você não parece estar bem. Aí a pessoa chega e fala a verdade, fala o que está acontecendo. Pode ser até um fruto de crime. A pessoa pode estar passando por uma situação de violência, por exemplo, e você pode descobrir usando essa linguagem silenciosa. Ou pode ser no âmbito da sua família. Muito importante que a gente não se prenda a um único sinal. Lembre-se de procurar o contexto. Então, esse contexto ele é harmônico ou desarmônico? E muitas vezes você não vai descobrir o que está acontecendo. Tem algum conflito interno, mas a pessoa não vai te falar. E não necessariamente quer dizer que a pessoa não goste de você, não goste do que você está falando. Pode ser um problema interno dela, pode ser um problema de outra área que ela não quis dizer para você. Então, antes de cravar uma percepção sobre o que estaria acontecendo, sobre a motivação, reflita bastante para ter certeza daquilo. É muito difícil, na verdade, você descobrir as motivações das pessoas. E nós temos também a questão da prática da autopercepção. Então você, de vez em quando, os autores recomendam para a gente que a gente pare e analise o que a gente está sentindo naquele momento, o que a nossa expressão está querendo dizer, assim você vai se entender melhor. E também que você treine a sua percepção. E é aqui que eu tenho que falar para você a diferença entre três coisas: ver, olhar e perceber. Ver é você simplesmente ver aquela imagem sem prestar atenção. É como se você a visse em baixa qualidade, vamos dizer assim. O olhar é você ver com atenção. Então, se alguém te perguntar o que aconteceu, você vai saber repetir aquilo que aconteceu. E nós temos a percepção, que além de ver com atenção, você está vendo os detalhes da situação. Então, você está vendo como a pessoa se comportou no nível da águia, no nível do leão e também no nível do boi. Para você fazer isso aqui e ainda conseguir prestar atenção na situação, cara, isso requer muito treino. Os autores falam. E ele vai recomendar também que você busque para treinar um local controlado. Então, seu ambiente de trabalho ou uma conversa com os amigos. E cuidado também, porque se você fizer as análises e for acertando demais... Mentira! Seu amigo ele pode ficar desconfortável também, ou a pessoa do seu trabalho pode ficar muito desconfortável com aquilo. Você vai treinar fazendo o quê? Você está conversando, aí ela faz um sinal, aí você pode falar: ah, você fez tal coisa. Isso aí indica que pode ter algum conflito interno. Qual o conflito? Você realmente achou interessante isso que eu falei ou não achou? Por que você não achou interessante? Aí você faz isso aí 1, 2, 3, a pessoa vai ficar pé da vida com você. Por quê? Porque se ela está em conflito interno, é porque ela não quis ser autêntica, porque ela não quis mostrar quem ela realmente é, o que ela realmente pensa. Assim, você está lendo a pessoa, está lendo os movimentos dela e colocando um holofote no que ela não queria mostrar para você, entendeu? Se ela não queria mostrar, ela vai achar ruim que você faça aquilo. É verdade. Assim, fica bem claro que as ações elas falam mais alto do que as palavras, tanto as ações quanto as reações, né, meus caros? Então, é importante que você verifique se há harmonia ou desarmonia na ação ou reação daquela pessoa e também faça perguntas para tentar descobrir onde que está essa desarmonia, no que a pessoa não concorda com você, por exemplo. Aprendemos também que conhecer da linguagem silenciosa é importante até para o autoconhecimento. Você pode descobrir que você está com algum tipo de transtorno, por exemplo, porque você percebeu
que a sua postura, ela é uma postura de falta de confiança em si mesmo, de baixa autoestima, ou você está sendo subserviente, submisso demais por causa da sua postura. Se você está com a confiança baixa, você vai na academia, aí você já viu que a pessoa quando começa a treinar na academia, aí ela chega assim, né, que nem um zumbi, aí passa um mês, a pessoa já está aqui, ó, com a posição do Superman para mais, né? Então, assim, o exercício físico ajuda muito nessa questão da postura, melhorando a postura. Você já pode sentir algum efeito prático na sua vida e também a academia vai fazer muito bem para a sua mente. Sempre recomendo, tenho vídeos aqui sobre isso. E também você vai conhecer mais sobre os outros. Vai acabar descobrindo coisas que muitas vezes as outras pessoas não gostariam que você soubesse, ou até mesmo ficar com o pé atrás com algumas pessoas que estão com algumas máscaras sociais, podem tentar fazer ali alguma armadilha para você. São pessoas que estão com hostilidade com relação a você, vai poder se preparar para lidar com essas pessoas. A gente tem pessoas difíceis, pessoas invejosas, pessoas realmente perigosas. E quando você identifica essas pessoas com antecedência, você pode arrumar formas de lidar com elas. Então agora acredito que cumpri meu objetivo. Você entendeu a importância da comunicação não verbal para entender a si e aos outros. Com relação ao livro, recomendo que você leia esse livro. Ele é um livro bom para todos, porque entendendo a nós mesmos e entendendo aos outros, de acordo com Sun Tzu, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. O livro é muito gostoso de ler, uma linguagem muito simples, tem muitas figuras, mas para que você coloque isso em prática, vai dar muito trabalho. Você tem que treinar bastante. Eu mesmo cheguei a treinar por alguns dias, mas você tem que manter um treinamento constante para que você possa aplicar isso no dia a dia. Se você quer continuar os seus estudos nessa área, deixo na tela final para você as resenhas dos livros Manual de Persuasão do FBI de Jack Schafer e Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Se esse conteúdo for interessante, deixe seu like e se inscreva no canal.